Olá, seja bem-vindo ao canal Josi e sua biblioteca. Hoje, mais um episódio da Volta ao Mundo em 50 livros. Esse é o nosso penúltimo episódio. Apresento a vocês mais 5 obras para você poder explorar aí na sua casa. Começando com Sefi Atta e o seu Tudo de Bom Vai Acontecer. Essa é uma escritora nascida em Lagos, Nigéria, em 1964. E além de escritora, ela também é dramaturga e roteirista. Escreveu este que foi seu primeiro livro, sendo agraciada com um dos mais importantes prêmios da literatura africana, que é o prêmio Wole Soyinka, que elege bianualmente o melhor escritor africano. O que nós vamos encontrar, então, nesta obra aqui? A sinopse diz o seguinte: o livro tem como pano de fundo a autoridade militar da Nigéria nas décadas de 1970 e 1980, e é, ao mesmo tempo, uma campanha silenciosa de amadurecimento contra a corrupção política no país e a repressão às mulheres. Enitan é testemunha da deterioração lenta do casamento dos pais, marcado pela morte prematura do filho caçula. Após o episódio, sua mãe se tornará uma religiosa inflamada. O pai, apesar de ser um advogado progressista, entrará em conflito com a esposa e se mostrará tão machista quanto os outros homens da sociedade de Lagos. É na cidade mais populosa do país que Enitan viverá entre o peso da tradição e o desejo de mudança, seus amores, frustrações e o trabalho como advogada após estudar direito na Inglaterra. Em paralelo às histórias individuais, a autora apresenta ao leitor aspectos políticos, históricos e comportamentais da Nigéria entre 1971, um ano após a tragédia da Guerra da Biafra, e 1995. Então, esse aqui é o representante da Nigéria. Me conta aqui nos comentários, você já conhecia a obra de Sefi Atta? Eu fiz a leitura dessa obra lá em setembro de 2020, que é quando eu tive acesso a esse livro aqui, porque ele veio em uma das caixinhas da Tag Curadoria, da qual eu sou assinante, e eu preciso confessar que não é um livro que me chamou atenção. Apesar da sinopse ser incrível, eu não consegui me conectar com a escrita da autora e nem com o enredo em si. E eu quero saber de você. Você já leu Tudo de Bom Vai Acontecer? Me conta aqui nos comentários. Você gostou? Conseguiu se conectar com a história? O nosso próximo escritor é um dos autores mais influentes dos Estados Unidos do século XX. E eu estou falando dele, Philip Roth. Nascido em 1933 em Nova Jersey, Philip teve uma carreira de muito sucesso, tendo sido professor e escritor até 1992, quando sua carreira de escritor eclodiu. A fama foi tanta que ele precisou se aposentar da docência para dedicar-se apenas à carreira de escritor. Ele recebeu prêmios como Man Booker International, Pulitzer e Príncipe das Astúrias. E um dos livros que o consagrou é justamente o que o representa no desafio, O Complexo de Portnoy. Aqui, a sinopse traz um jovem, bem-sucedido advogado nova-iorquino que tenta resolver os seus problemas sexuais que o atormentam no divã do seu psicanalista. E a narrativa, além de abordar os problemas sexuais do personagem, também traz a figura terrível de uma mãe judaica, que é o que ele relata aqui. Então, esse foi o terceiro livro publicado por Philip Roth. Essa obra aqui rendeu a Philip Roth muito reconhecimento. E eu quero saber de você, entre a vasta obra que o autor publicou, você já leu algum livro dele? Se sim, me conta aqui nos comentários qual foi. Philip Roth faleceu em 2018 aos 85 anos. A próxima autora é Joumana Haddad, nascida em Beirute, no Líbano, em 1970. Essa mulher
tem um vasto papel social, porque além de escritora e jornalista, ela também é ativista de direitos humanos e ela é reconhecidíssima tanto como jornalista, como escritora e como ativista, tendo recebido várias honrarias e prêmios devido a todo esse trabalho que ela faz junto à comunidade. Para representar o Líbano, o livro é Eu Matei Sherazade, que a sinopse diz o seguinte: o livro de Joumana começa com um protesto inflamado, preocupado em esclarecer que ela não é uma figura submissa e que suas semelhanças com uma mulher ocidental são maiores do que se pode imaginar. Em seguida, a autora revela as mais incríveis histórias de sua própria formação, apresentando uma realidade que ignoramos, além de, ainda mais fascinante, mostrar uma vida única e emocionante, cheia de personagens interessantes, fatos curiosos e licenças poéticas próprios de uma verdadeira artista. Em um relato provocativo, Joumana Haddad exalta o poder libertador da literatura e do conhecimento e nos envolve na sensualidade de suas descobertas juvenis. É o único livro da autora do qual eu já ouvi falar. Eu ainda não fiz a leitura, mas eu quero saber de você. Você conhece essa história? Já leu alguma outra coisa produzida por Joumana, desde ficção até poesia? Me conta aqui nos comentários qual foi o livro que você leu. O nosso próximo escritor é o representante da Tunísia. E antes de contar quem é, me conta aqui nos comentários, você já leu algum livro de autor tunisiano? Eu só li esse que eu vou apresentar para vocês. Eu estou falando dele, Albert Memmi, que é reconhecido principalmente por seus estudos sociológicos. E uma das suas obras mais famosas é o Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador. E a obra que o representa aqui no desafio é a Estátua de Sal. O Albert Memmi, ele é um escritor que recebeu, apesar de ter nascido na Tunísia em 1920, ele recebeu a cidadania francesa posteriormente. E ele já é falecido, faleceu em 2020. Eu vou compartilhar então a sinopse com vocês. Alexandre Mordecai Benilouche, o jovem narrador de A Estátua de Sal, é um judeu pobre na Tunísia de colonização francesa. Indigno em um país colonizado, judeu em um universo antissemita, africano em um mundo no qual triunfa a Europa. Ele deseja romper com as tradições da comunidade judia tunisiana, com as superstições que detesta, com os pais dos quais se envergonha, com a pobreza, enfim, com o Oriente. Romance de formação que percorre o caminho de uma ruptura nunca verdadeiramente consumada, de uma identidade jamais definida, do sofrimento daquele que interroga e não encontra respostas. A Estátua de Sal é tanto um formidável testemunho histórico da Tunísia colonizada, quanto um texto de profundidade filosófica. Como a mulher de Ló, que se transformou em sal ao olhar para trás, a autoanálise revisionista de Alexandre apenas o aprisiona ainda mais em sua solidão. Estou surpreso por não ter medo, mas o hábito dispensa a coragem e, na verdade, durante muito tempo, espreitei a minha descoberta. Morro por me ter voltado sobre mim mesmo. Não é permitido ver a si mesmo, e conclui o meu autoconhecimento. Como a mulher de Ló, que Deus transformou em estátua, posso ainda viver além do meu olhar? Estudante excepcional, abandona a tradição em nome de uma vida intelectual, mas incapaz de assimilar os modos de seus colegas ricos e nobres, sente-se isolado. Espera deixar o seu mundo, a nação da qual se sente filho e a qual sabe intuitivamente que não poderá se integrar, e penetrar num outro universo, mais alienado de seu próprio povo e de sua cultura ocidental. Tampouco encontra um lar no Ocidente. Eu recusara o Oriente, e o Ocidente me recusava. Assim, diante das traições de um Ocidente idealizado, cujo universalismo esconde o desprezo e cujo racionalismo é testado pelos interesses sórdidos e pelos comprometimentos históricos, Alexandre será obrigado a romper novamente. E rompe, porque uma identidade não varre a outra. A aprendizagem não opera uma metamorfose.
Ela integra e sintetiza, às vezes tornando complexo ao extremo o que se deseja límpido. Eu me lembro que quando eu fiz a leitura dessa obra, foi uma leitura difícil, porque o romance ele traz toda a densidade da análise sociológica que o Albert Memmi é famoso por fazer. Eu gostei bastante, mas não foi uma leitura fácil, porque nós temos aqui um jovem inteligentíssimo tentando romper com a sua cultura, com a sua identidade, ao mesmo tempo em que traz uma raiva muito grande dentro de si, porque ele vê a sua impotência diante daquilo que ele almeja em relação ao que ele tem. Eu deixo aqui a minha recomendação para a Estátua de Sal, uma obra da qual eu gostei bastante. E encerrando a nossa lista de hoje, temos Teresa de la Parra, nascida em 1889 na Venezuela. Ela foi escritora e aristocrata, e apesar de ter passado boa parte da sua vida no exterior, ela soube expressar nas suas obras o ambiente íntimo e familiar da Venezuela, escrevendo, entre elas, a obra que nós trazemos aqui hoje, que é Ifigênia, onde nós encontraremos os relatos de uma jovem de apenas 18 anos que retornou da Europa recentemente, cheia de planos, de sonhos, esteve lá por um tempo gastando o seu dinheiro, aproveitando a vida com literatura, com moda, o ambiente cultural em que ela estava imersa. E ao retornar, ela se descobre sem herança, precisa morar de favor na casa da avó e ainda fica sabendo que não poderá colocar os seus planos em prática, e sim se concentrar em encontrar um bom marido, ter um bom casamento. Aqui, nesse livro, ela vai fazer os relatos de como está sendo a sua vida, o seu cotidiano e como que ela vai enfrentar tudo aquilo que ela precisa nessa nova etapa da sua vida. Essas foram as indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Semana que vem eu volto com as nossas últimas 5 indicações do desafio A Volta ao Mundo em 50 livros. Um grande abraço e até breve!